Fala, meus amigos, tudo bem? Administração Pública, Regime Jurídico Administrativo, tópico 2, RJD. Dicas de estudo para concursos. Em prova de concurso, especialmente de bancas mais tradicionais, o foco costuma ser conceitual e direto. Então vai ter pouca contextualização prática. Isso significa que a banca vai cobrar definições secas da lei ou da doutrina, muitas vezes trocando apenas uma palavra para induzir erro. Por isso, não adianta estudar só por exemplos. Você precisa reconhecer o conceito exato. Por exemplo, a banca pode perguntar: direito administrativo é codificado? Se você não souber o conceito direto, você vai errar. Então é preciso saber isso. A melhor forma de estudar é começar com o primeiro contato teórico, seja por PDF ou videoaula, sem a preocupação de dominar tudo de imediato. Esse primeiro contato serve para mapear o terreno. O aprofundamento vem depois, principalmente com resolução massiva de questões, que é o que realmente mostra como a banca pensa sobre o assunto. Quando você resolve muitas questões, começa a perceber padrões, palavras que se repetem, pegadinhas clássicas, temas mais cobrados. Um ponto decisivo é manter um caderno de erros. Você vai anotar onde você errou e por que você errou. Sempre tenha isso em mente ao estudar, não só direito administrativo, outras questões, outras disciplinas que possam aparecer. Faça um caderno de erros. Preste atenção quando você errar algo para que isso não venha se repetir. Se você confunde autonomia com independência, anote isso. Faça uma explicação simples que diferencie, que faça com que você não esqueça mais. Esse processo vai evitar que você repita os mesmos erros e acelera a fixação do conteúdo. Conceito de direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público, ou seja, ele regula relações em que o Estado atua com supremacia sobre o particular. É considerado autônomo. Por quê? Possui regras e princípios próprios. Então, legalidade, impessoalidade, eficiência é princípio próprio do direito administrativo, por isso ele é autônomo. Na prática, ele estuda como a administração pública funciona, como ela se organiza, como se relaciona com os cidadãos. Então, quando o Estado abre um concurso público, aplica uma multa de trânsito ou firma um contrato administrativo, tudo isso está dentro do direito administrativo. Um ponto muito cobrado em prova é que o direito administrativo não é codificado. Sabe o Código do Direito Civil? Tem código para tudo? O direito administrativo é diferente, ele é formado por várias leis espalhadas. Então, lei de licitações, lei de improbidade, Constituição, entre outras. Então não existe um código de direito administrativo. Existe o código de direito civil, mas administrativo não. Ele é formado por várias leis. Outro conceito importante é o da supremacia do interesse público. Quando o Estado atua, ele pode impor obrigações ao particular, como aplicar uma multa, desapropriar um imóvel. Isso não vai acontecer no direito civil, porque no direito civil as partes estão em igualdade. Características e autonomia do direito administrativo. Bem, no direito administrativo, primeiro que ele pertence ao direito público. Então ele sempre vai envolver Estado, direto ou indiretamente ele vai envolver o Estado. Isso diferencia ele do direito civil, porque no direito civil as pessoas ou as relações entre particulares estão sempre em situação de igualdade. E no direito civil, no direito administrativo, como o Estado está presente, direto ou indiretamente, não há uma situação de igualdade. Quando se diz que o direito administrativo é autônomo, significa que ele possui uma estrutura própria, com princípios e regras específicas. Mas, atenção, ele não é independente, porque o direito administrativo se relaciona com outros ramos. Então, um ato administrativo pode gerar responsabilidade penal, por exemplo. Então ele vai se relacionar com o quê? Com o direito penal. O direito administrativo gerou uma discussão constitucional. Olha lá, já vai se relacionar com o direito constitucional. Então ele não é independente, ele sempre tem essa relação. Historicamente, esse ramo surgiu com força após a Revolução Francesa, quando o Estado deixou de ser absolutista e passou a organizar serviços públicos. Antes disso, não existia uma separação clara. Então a Revolução Francesa foi que fez com que o direito administrativo surgisse. Um ponto importante é a chamada constitucionalização do direito administrativo. Olha o nome. Hoje, muitos temas administrativos estão na Constituição, como concursos públicos,
princípios da administração, que você sabe que é o LIMP, né? Isso significa que não são regras simples de mudar. Exige alteração constitucional. Por isso é constitucionalização do direito administrativo. Vamos falar sobre o objeto do direito administrativo. O objeto do direito administrativo é a chamada função administrativa, que é a atividade do Estado voltada à execução prática das suas finalidades. Diferente da função legislativa, que é criar leis, e a função jurisdicional, que é o quê? Julgar. Aqui no direito administrativo, o foco é agir de forma concreta. Por exemplo, construir uma escola, conceder licença, fiscalizar um estabelecimento. Essa atuação gera o quê? Relações jurídicas internas e externas. Internamente, envolve o relacionamento entre o Estado e seus agentes, como um servidor e a sua repartição. Externamente, envolve o Estado e o cidadão, como quando alguém solicita um alvará ou é multado. Isso aí está se relacionando juridicamente interno e externamente. O direito administrativo alcança situações em que particulares exercem função pública, como cartório de registro de imóveis. Embora seja uma atividade privada, ela é regulada por normas administrativas. Além disso, o direito administrativo abrange tanto entidades públicas, como União e Estados, quanto entidades privadas que prestam serviços públicos, como concessionárias de energia elétrica. Ou seja, o foco não é só quem é público, mas quem exerce função administrativa. É isso que vai abranger o direito administrativo, nós vamos ver mais à frente com mais detalhes. Distinção entre governo e administração. Uma distinção clássica em prova é entre governo e administração pública. O governo é o chamado ser pensante. Ele define as diretrizes políticas, como decidir, por exemplo, quem vai investir em saúde, em educação. Essa parte é estudada principalmente pelo direito constitucional. Já a administração pública é o ser executante, é quem executa. Ela coloca essas decisões em prática. Por exemplo, se o governo decidir construir hospitais, quem é que vai fazer a licitação? Quem vai contratar a obra? Quem vai fiscalizar? A administração. Então, pense assim, o governo decide o que fazer, a administração executa. Como fazer é com a administração. Essa diferença é muito cobrada em prova de forma direta. Vamos falar sobre sistemas de jurisdição. O Brasil adota o sistema inglês, que é o quê? De jurisdição una. Então, o poder judiciário, nesse sistema inglês, ele tem a palavra final sobre os atos da administração pública. Isso significa que, mesmo após uma decisão administrativa definitiva, o cidadão ainda pode recorrer ao judiciário. Por isso que porque o Brasil adota esse sistema inglês. O judiciário tem a palavra final. Então, se alguém é demitido, por exemplo, por processo administrativo, acabou ali? Não, galera, ele pode levar o caso ao juiz. Esse sistema inglês é adotado no Brasil. Se não citar sistema inglês, pode citar jurisdição una, né, que também está relacionado com isso. Palavra final, jurisdição una. Já o sistema francês, que é o sistema de dualidade de jurisdição, olha que interessante, ó. Possui tribunais administrativos próprios que dão a palavra final em certas matérias, sem passar pelo judiciário comum. Esse sistema é adotado no Brasil? Não. O Brasil não adota o sistema francês. Por isso se diz que no Brasil a função administrativa é não contenciosa, porque suas decisões não são definidas em sentido absoluto, sempre podem ser revistas judicialmente. Então é não contenciosa, tá? Pode ser resolvido sempre judicialmente. Deixa eu resolver aqui um probleminha. Eu abri um aplicativo sem querer. Vou deixar ele aberto, mas eu vou deixa eu ver aqui, configurações, você nem está aparecendo aí. Som. Pronto. Agora melhorou. Vamos voltar lá. Tomara que não trave, né? Quando muitas coisas abertas assim. Então nós vimos o sistema de jurisdição, que é o sistema inglês que o Brasil adota, jurisdição una. O poder judiciário tem a palavra final, e o sistema francês, que aí já a palavra final em certas matérias pode passar pelo judiciário comum, né? Não é isso que acontece. Então, possuir tribunais administrativos próprios não é
caso do Brasil, tá? Esses tribunais administrativos dão a palavra final, e isso aí é o sistema francês. O Brasil é o quê? O poder judiciário tem a palavra final sempre, tá? Não possui tribunal administrativo, isso aí esqueça, tá? Sistema inglês, sistema francês. O Brasil adota o sistema inglês. Vamos falar sobre critérios conceituais do direito administrativo. Existem várias formas de definir o direito administrativo, chamadas de critérios conceituais, e a banca gosta de cobrar essa diferença. O principal é o critério da administração pública, adotado no Brasil, que entende que a atividade administrativa pode ocorrer em qualquer dos poderes, embora seja predominante na onde? No executivo. Então, por exemplo, o judiciário também administra quando faz concurso para servidores. Isso pode acontecer, o judiciário administrando. Tá? Então, assim, é predominantemente no executivo, mas o judiciário pode também administrar em algumas situações. O critério do poder executivo restringe o estudo apenas aos atos desse poder, que é considerado limitado, já que ignora funções administrativas nos outros poderes. Vamos falar sobre o critério do serviço público, que é aquele que foca apenas nos serviços prestados à população. Então, transporte, saúde, né? Ele vai focar nesses serviços e vai deixar de fora outras atividades importantes, como polícia administrativa, por exemplo. Isso aqui é o critério do serviço público. Tem um critério também das relações jurídicas. Esse critério faz com que o poder administrativo olhe apenas para a relação entre Estado e administrado. Enquanto o critério teleológico, que é o finalístico, você vai lembrar disso. Critério teleológico, ele vai entender o direito administrativo como um conjunto de princípios voltados à realização dos fins do Estado. Então, falou em finalístico, fins do Estado. Critério teleológico também, né? A banca talvez não coloque finalístico, porque você vai rapidamente relacionar finalístico com fins, finalidade do Estado. Então, ela pode colocar critério teleológico e você não vai esquecer que significa isso, tá? Então é isso. Já existe outro critério chamado critério legalista, que ele é limitado às leis. Olha lá, legalista. Ele vai ignorar princípios e jurisprudência. E o critério negativo residual define o direito administrativo por exclusão, ou seja, tudo que não for função legislativa ou jurisdicional será excluído do critério negativo, né? Ou critério residual. Agora, preste atenção que o critério legalista ele é limitado ao estudo das leis, tá? Então, você vai pegar a palavra legalista e vai achar que, então ele vai considerar princípios de jurisprudência, né? Porque tem a ver com coisa legal, coisa de direito. Não, galera. O critério legalista é limitado ao estudo e às leis, tá? Então, ele vai prestar atenção sobremaneira às leis, tá? Lembre que jurisprudência é decisão passada, que às vezes quando uma lei ela deixa abertura, existe a jurisprudência, né? O que as cortes superiores decidiram sobre aquele assunto. Então nós vimos aqui o critério do serviço público, vai focar nos serviços prestados à população. Critério das relações jurídicas, que é a relação entre Estado e administrado. O critério do poder executivo, né? Que vai falar sobre os atos desse poder, tá? O que o executivo está fazendo ali. Então ele vai ignorar funções administrativas nos outros poderes, mas apenas no executivo. Nós vimos o critério legalista, que é limitado ao estudo das leis. Critério negativo ou residual, que ele faz o quê? Ele vai definir o direito administrativo. Então, tudo que não for função legislativa ou jurisdicional não vai entrar nesse critério. Nós vimos o critério teleológico, que pode ser usado também na prova, ou o critério finalístico, que é o quê? Fins do Estado, tá? É a realização dos fins, a finalidade do Estado. E agora vamos falar sobre a distinção entre Estado, governo e administração pública. O erro clássico em prova é confundir esses três conceitos. Então, é importante visualizar isso de forma clara. Pense como uma estrutura. O Estado é o corpo, o governo é o cérebro e a administração pública são os braços. O Estado ele vai ser o que é a base de tudo. Uma pessoa jurídica de direito público permanente e soberana, é formada por povo, território e governo. Esse é o Estado. Então, o Estado é pessoa jurídica de direito público, permanente e soberana, formado por povo, território e governo. Ele não muda a cada eleição. Então, se o Brasil continuar sendo o mesmo Estado,
ele vai sempre continuar, na verdade, sendo o mesmo Estado, independente de quem seja o presidente. Falamos sobre o Estado. Agora vamos falar sobre o governo. O governo é quem exerce o comando político desse Estado. Ele define diretrizes, prioridades, define estratégias. Ele vai atuar com certa liberdade de escolha. O que em prova aparece como função política e discricionária. Lembre que discricionário, poder discricionário, tem a ver com liberdade de escolha. Tá? Poder vinculado já não é. É algo mais obrigatório, né? Então, assim, a função política discricionária é atribuição do governo também. O governo vai exercer o comando político do Estado. Vai definir diretrizes, prioridades e estratégia. Já a administração... Então, vamos lá. Decidir, por exemplo, investir mais em segurança do que em educação. Quem define isso aí é o Estado, gente? Não, é o governo, lembra? Ele define diretrizes, prioridades e estratégia. Estado tem a ver com povo, território e governo. Tem a ver com ser uma pessoa pública de direito, uma pessoa jurídica de direito público. O governo é que vai definir isso, tá? E ele tem função política e discricionária. Então ele vai decidir onde investir, segurança, educação. Já a administração pública, nós falamos de Estado e de governo. Agora, a administração pública é quem executa essas decisões. Ela é o braço operacional, chamada também de longa-manos, né? A longa-mão do Estado. Porque vai levar à prática aquilo que foi decidido. Por exemplo, se o governo decide construir hospitais, é a administração que faz licitação, contrata a empresa, fiscaliza a obra. É isso que vai fazer. É a mão do Estado, tá? Ela vai executar as decisões. Vamos falar sobre funções e divisão dos poderes. O Estado se organiza por meio de separação de poderes, dividindo funções entre legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes. Cada um possui uma função típica, que é a principal função, mas também podem ser funções atípicas. São funções secundárias, outras funções, que não vai pertencer a ele, mas ele vai poder fazer. Por isso é chamado de atípica. O legislativo tem como função típica fazer o quê? Qual é a função típica do legislativo? Ele vai criar leis, principalmente a típica dele é criar leis. A principal é isso. O executivo, olha o nome, executivo, qual é a função dele, gente? É administrar. Ele vai administrar. É típico dele administrar. O judiciário tem como função típica dele fazer o quê? O judiciário julgar conflitos. É função típica. Isso é chamado de preponderância de funções, ou seja, cada poder tem uma função predominante, mas não exclusiva. Na prática, vai haver o quê? Cruzamentos. Então, o judiciário exerce função administrativa quando realiza concurso para servidores ou organiza sua estrutura interna. Mas quem é que tem esse poder permanente dele ali, aquele poder principal de administrar? Você lembra? É o judiciário? Não, galera. É o executivo. Mas o judiciário pode fazer isso como função atípica. Ele pode realizar concurso para servidores, organizar a estrutura interna. Então, um ponto importante que cai em prova é: o poder executivo não exerce função jurisdicional. Isso jamais. Ah, mas é atípica. Não. O executivo não exerce função jurisdicional. Ele não pode julgar de forma definitiva, como o judiciário faz. Mesmo quando ele aplica sanções administrativas, por exemplo, multa, essa decisão pode ser levada ao judiciário. Então, o Poder Executivo não exerce função jurisdicional. Regimes jurídicos da administração. Olha que interessante. A administração pública não atua sobre um único conjunto de regras. Ela pode atuar sobre o regime jurídico administrativo, tem a ver com direito público. E é a regra, né? Ela vai atuar predominantemente nesse regime. Mas também pode agir sobre o regime jurídico privado. Isso aí é exceção, mas ela pode, tá? A administração pública vai atuar também no regime jurídico privado. O regime jurídico administrativo se baseia em dois pilares. Vamos chamar de binômio, binômio, dois pilares. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Vamos lá, supremacia, o nome é autoexplicativo, né? Significa que o interesse coletivo de todos pode prevalecer sobre o individual. Então, o Estado pode interditar um estabelecimento irregular, mesmo contra a vontade do proprietário. Porque ali
aquele estabelecimento está prejudicando o quê? O coletivo. Isso é supremacia do interesse público. Já a indisponibilidade do interesse público significa o quê? Olha o nome, indisponibilidade. O administrador não pode agir como dono de coisa pública. Ele não pode fazer isso. Isso é indisponibilidade. Ele não pode, por exemplo, vender o imóvel público sem seguir o procedimento legal, como uma licitação. Não pode, é público, tem que ter licitação. Já o regime privado aparece quando o Estado atua como se fosse um particular, especialmente na atividade econômica, buscando lucro, por exemplo. Isso é o regime privado. Ele vai atuar como se fosse um particular, e especialmente na atividade econômica. Por exemplo, vamos lá, empresas como Petrobras, Banco do Brasil. Você acha que essas empresas buscam lucro? Claro, gente. Elas atuam no mercado competindo com empresas privadas. Nesse caso, o regime privado estará na atuação do Estado. Ele vai estar atuando no regime privado nessas questões aí. Envolver atividade econômica, principalmente. Não esqueça disso. Petrobras, Banco do Brasil. É o Estado atuando no regime privado, competindo com empresas privadas. Vamos falar sobre natureza híbrida ou mista. Na prática, não existe atuação totalmente pública ou totalmente privada. Por isso a gente fala que o regime da administração pública é híbrido ou misto, combinando regra dos dois mundos. Mesmo quando o Estado atua sob regime privado, ele continua sujeito a regras públicas. Então, vamos lá, o Banco do Brasil contrata empregados pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Contratou o Banco do Brasil. É uma regra privada, né? CLT. Mas ele precisa realizar concurso. Entendeu? O concurso, ele precisa ser realizado. Vai respeitar princípios como moralidade, impessoalidade, por isso que tem regras, cotas e tudo isso. Então, mesmo quando o Estado atua sob regime privado, ele continua sujeito a regras públicas. Por outro lado, a administração tradicional, que é regida pelo direito público, pode usar instrumentos do direito privado de forma subsidiária, ou seja, complementar. Então, firmar acordos, utilizar arbitragem ou adotar programas de compliance para melhorar a gestão de alguma situação que vai surgir, a administração tradicional pode usar esse instrumento como forma subsidiária, tá? Então, isso vai mostrar que o sistema ele não é rígido, ele se adapta conforme a necessidade. E isso é muito explorado em prova. Tá? Então, natureza híbrida ou mista, nós acabamos de ver isso aqui. Vamos falar sobre administração dialógica, ou o nome, dialógica. Essa administração vai representar uma evolução do modelo tradicional, que era mais autoritário, né? Unilateral, ou o nome, administração dialógica. Aqui a ideia é que o Estado dialogue com a sociedade antes de tomar decisões relevantes. Isso vai ocorrer por meio de audiências públicas, consultas públicas também. Nessas situações, os cidadãos vão poder participar do processo decisório do Estado. Então vamos lá, antes de implementar uma grande obra, uma ponte aqui no Passo, mudar a regra de um serviço público, a administração pode ouvir a população. Além disso, há uso de mecanismos mais consensuais inspirados no setor privado, que será usado para resolver conflitos, tomar decisões. Isso torna a atuação estatal mais participativa, transparente e eficiente, sem abandonar sua autoridade. Na prática, a lógica irá mudar. O Estado não apenas impõe decisões, mas também constrói soluções junto com a sociedade. E esse modelo vem sendo o quê? Cada vez mais cobrado em provas. A administração dialógica tem a ver com o diálogo da população. Vamos falar sobre sentidos de administração pública. A administração pública pode ser entendida por dois ângulos diferentes, e isso é muito cobrado em prova. O sentido subjetivo, o formal, o sentido orgânico, o foda é isso, né? Pô, a banca pode colocar qualquer termo desse, então temos que falar. Sentido subjetivo e o sentido objetivo, né? Material funcional. O sentido subjetivo, olha o nome, subjetivo, responde a uma pergunta, ó. Quem compõe a administração? Sentido subjetivo. O foco está na estrutura, órgãos públicos, entidades administrativas e agentes públicos. Então, quando a questão fala de ministérios, autarquias,
servidores, ela está tratando da administração em sentido subjetivo. Subjetivo, você vai lembrar de sujeito, né? De pessoa. Agora, o sentido objetivo responde à pergunta: o que a administração faz? Olha que interessante. É objetivo. O que ela faz? Aqui o foco é na atividade exercida, como prestação de serviços públicos, poder de polícia, fomento, intervenção. Então, quando o Estado fiscaliza um estabelecimento, por exemplo, ou ele vai prestar um serviço de saúde através do SUS, isso é administração em sentido objetivo ou sentido subjetivo? É objetivo ou subjetivo, galera? É o objetivo, é o que ela faz. O que ela faz? Ele está fiscalizando um estabelecimento? Olha lá, ele está fazendo alguma coisa. Ele está prestando um serviço, ele está fazendo. Então, essa é administração em sentido objetivo. Uma forma prática de não errar. Vamos lá. Se a questão enfatiza a estrutura ou os sujeitos, é subjetivo. Se enfatiza a atividade exercida, o que faz, é objetivo. Então, o conjunto de órgãos públicos. Mas chegou isso lá na questão. Falou sobre o conjunto de órgãos públicos. É o que faz, gente? Não. Então só pode ser subjetivo. Agora, atividade de prestação de serviços públicos. O que é isso? Atividade de prestação de serviço, está fazendo alguma coisa. Então, é objetivo. Você não vai esquecer nunca mais disso. Agora vamos falar sobre administração extroversa versus introversa. Isso aqui é muito bom porque dá para relacionar os termos, né? Vamos lá. Essa classificação mostra para onde a atuação administrativa está direcionada. Por exemplo, a administração extroversa é voltada para fora, para o cidadão. Envolve atividades como prestação de serviços públicos, fiscalização, aplicação de sanções. Quando o Estado, por exemplo, fornece atendimento em hospital público ou aplica uma multa de trânsito, ele está atuando de forma o quê? Extroversa. Tem a ver com o cidadão, fora da administração. É o cidadão, tá lá o cidadão. Já a introversa, é voltada para a estrutura da estatal, para a própria estrutura, dentro, trata da organização interna, da gestão de pessoal. Então, a abertura de um concurso público, por exemplo. Vamos organizar um órgão interno. São atividades introversas, isso aí. Abertura de concurso público, organização de um órgão interno, são atividades introversas. Então, extroversa, relação com o cidadão. Extroversa, fora da estrutura do órgão ali. O que está por fora? O cidadão. Então, é extroversa. Prestação de serviço, fiscalização, aplicação de sanção, tudo isso é voltado para o cidadão? Então é a administração extroversa. Vamos organizar internamente aqui o órgão, né? A gestão de pessoal. Isso é o quê? É introversa. É voltado para dentro. Não vai esquecer, tá? Fontes do direito administrativo. As fontes são aquilo que fundamenta e orienta a atuação no direito administrativo. É isso que são as fontes. Elas indicam de onde vêm as normas, de onde vêm as diretrizes que o agente público deve seguir. A principal fonte é o quê? O que você acha? Qual é a principal fonte do direito administrativo, galera? Se a gente olhar em sentido amplo, né? Isso vai incluir o quê? Constituição, leis, vai incluir medida provisória, decreto, tratado. Ela é chamada de primária porque é a única que possui força obrigatória direta e processo formal de criação. Por exemplo, um servidor só pode agir conforme a lei autoriza. É a legalidade no sentido estrito. As demais são chamadas de fontes secundárias. São as outras. Então, jurisprudência, decisão dos tribunais, né? Decisões reiteradas. Então, quando o STF decide várias vezes no mesmo sentido, isso forma um padrão. Aí a gente chama de jurisprudência. Uma decisão isolada não é jurisprudência, tá? Preste bem atenção. As decisões precisam ser reiteradas dos tribunais. Então, o STF decidiu e o STJ decidiu igual. Opa, já estamos indo aí para uma jurisprudência. E vai ser uma fonte secundária. Uma exceção que nós devemos ter em mente é o seguinte. As súmulas vinculantes, galera, o que são? São decisões que possuem o quê? Força obrigatória semelhante à lei. São súmulas vinculantes. Já a doutrina corresponde ao quê? Aos estudos.
Então, existem juristas que estudam temas e eles têm suas próprias doutrinas. Eles ajudam a interpretar o direito. Já os costumes são práticas reiteradas na sociedade, mas nunca pode contrariar a lei, tá? Se uma sociedade possui um costume, aquilo ali não vai ser fonte secundária. Precisa que aquele costume seja o quê? Esteja em conformidade com a lei. Não pode contrariar. Já os princípios gerais do direito são ideias fundamentadas como legalidade, moralidade. Isso vai orientar todo o sistema. A gente vai lembrar da questão das cartas, né? Antigamente, na verdade, existiam já lei de cartas. Mas aí, quando surgiu a internet, não tinha lei. Então, os princípios gerais do direito foi usado. Na verdade, isso aí é um caso de analogia, né? Mas, enfim, são ideias fundamentais. Então, se não existe uma lei, mas existe o princípio da legalidade, ele pode orientar todo o sistema. Então, princípios gerais do direito. Então, vimos aqui. Fonte primária é lei, propriamente falando. Então, Constituição, medida provisória, decreto, tratado, tá? Já a fonte secundária é o quê? Jurisprudência, né? Decisões reiteradas dos tribunais, súmulas vinculantes que têm força obrigatória semelhante à lei, né? Nós vimos doutrina, estudo do jurista, né? Costumes são práticas da sociedade, mas que não pode contrariar a lei, tá? Os costumes só podem ser usados como fonte secundária, se não contrariar a lei. E também nós vimos os princípios gerais de direitos, né? Que sempre vão estar lá escrachados para todo mundo. Então, legalidade e moralidade, por exemplo, são dois princípios que vão nortear decisões. Vamos falar da natureza das fontes agora. Nós temos fontes formais, fontes materiais. Aqui, a distinção é sobre como essas leis surgem, galera, tá? Falou em fonte material e formal, pensa nisso. Opa, ele quer saber, está relacionada a como as fontes surgiram. As fontes formais, ou nome formais, são aquelas que passam por processo estruturado de criação. Então, é basicamente o quê? Lei. Existe um procedimento definido, então houve aprovação, houve sanção, houve publicação, houve vacatio legis. Isso é uma lei, isso é uma fonte formal, é uma lei. E as fontes materiais têm a ver com o quê? Ela vai surgir de valor, ideias, práticas sociais. Por isso que nós falamos anteriormente de costume, né? Práticas sociais. Ideias, jurisprudência, doutrina, isso aí é fonte material. Então, quando a sociedade, por exemplo, passa a exigir mais transparência, isso vai influenciar a criação de normas. Isso é fonte material, entende? Vai influenciar a criação de normas. Então, lembre-se, formal tem a ver com processo estruturado, passou por um processo, é uma lei propriamente falando, essa é uma fonte formal. Já a material é o conteúdo e influência social. Lembra disso, tá? Para não esquecer. Vamos falar de consolidação de conceitos, visão geral para a prova. Aqui é uma amarração dos pontos principais que costuma cair. Primeiro, o chamado trio estatal, que é o Estado, né? O Estado é a estrutura, a pessoa jurídica. O governo é quem toma decisões políticas. Lembra disso? Estado é a estrutura, pessoa jurídica pública. O governo é quem toma decisões políticas e a administração é quem executa. O Estado é o Brasil, o governo decide políticas. O Lula, por exemplo, faz parte dessa estrutura do governo. A administração vai executar essas políticas públicas. Segundo, para não esquecer, o Brasil adota o sistema inglês, ou o sistema de jurisdição una, em que o Poder Judiciário sempre tem a palavra final sobre lesões ou ameaças a direitos, conforme o artigo 5º da Constituição. Isso significa que nenhuma decisão administrativa é absolutamente definitiva. O Judiciário tem a palavra final. Por isso se diz que a atividade administrativa é não contenciosa, ou seja, ela não faz coisa julgada, né? Então, a multa administrativa pode sempre ser questionada na justiça se aquilo foi certo ou não. Por fim, reforça essa ideia de regime híbrido. Mesmo quando o Estado atua buscando lucro, como no caso de empresas públicas, ele nunca se submete totalmente ao direito privado. Ele continua obrigado a respeitar regras públicas como concurso e licitação. Vimos aqui, chegamos ao final, e agora eu quero fazer o seguinte. Vou tirar da tela cheia, vou entrar aqui, ó. Copiar, vou entrar aqui no Gemini e vou pedir um comando para ele. Deixa eu ver aqui minhas conversas, o que mais cai. Deixa eu gravar. Eu acabei de estudar sobre... porque o áudio tá ligado, peraí. Deixa eu desligar aqui.
Cara, tomara que o YouTube não termine com esse vídeo meu, né? Deixa eu acabar aqui. Não, vai apagar tudo isso aqui. Administração pública, como é? Eu acabei de estudar sobre administração pública e o regime jurídico administrativo e gostaria que você falasse para mim do que pode cair, que eu vou fazer o concurso para o TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nível médio, e pediu esse tema. Eu quero saber o que fazer para não esquecer coisas que podem cair muito, que caem com recorrência. Pode pesquisar na internet também e coloque para mim aqui os pontos principais que eu não devo esquecer sobre esse tema. Vamos ver o que ele vai mostrar para mim. FCC. Aí, ó. Para o concurso técnico, a FCC costuma cobrar esse assunto de duas formas. Conceito base do regime jurídico. Aí, ó. Primeira coisa. O regime jurídico administrativo nada mais é do que o conjunto de regras que colocam o Estado em uma posição diferenciada do particular. A FCC ama definir esse regime através de uma metáfora jurídica de bipolaridade, uma balança com dois lados. Regime jurídico administrativo. Prerrogativas, poderes e sujeições, deveres. As prerrogativas, privilégios, são os poderes especiais concedidos à administração para que ela consiga proteger o interesse de toda a sociedade. Elas decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Então, o poder de desapropriar a casa de alguém para construir uma linha de metrô, o poder de aplicar uma multa a um restaurante que vende comida estragada, a impenhorabilidade nos bens públicos. Ninguém pode penhorar um prédio do TJ Ceará para pagar uma dívida. Olha que interessante. Então, esses aqui são exemplos de quê? Da supremacia do interesse público. Tá? Então, esses aí são poderes da administração. As sujeições, que é restrição, o que ele não pode fazer é o seguinte. Isso são as limitações e obrigações impostas ao Estado para proteger os cidadãos contra abuso de poder. Elas decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público, que aí nós vimos já que é quando o administrador não é dono do patrimônio, ele é um gestor apenas, tá? Então, vamos lá para um exemplo. O dever de fazer concurso público para contratar funcionário. A obrigação de fazer licitação antes de comprar computadores ou contratar reformas. O dever de dar transparência à publicidade e transparência e publicidade aos gastos que está acontecendo na gestão de determinado órgão. Isso é o quê? É sujeição, é restrição. Ele tem que fazer isso, entendeu? São restritos, eles têm que fazer. Tem uma pegadinha muito interessante da FCC. A banca adora cobrar, em alternativas, que o regime jurídico administrativo concede apenas prerrogativas e vantagens ao poder público frente aos particulares. Isso está errado. Nós vimos que existem sujeições ou restrições também. Tá? Quer contratar? Tem que fazer o concurso público. Ah, quer comprar computador? Licitação. Então, existe também isso, tá? Então, o regime administrativo é composto por prerrogativas e sujeições. Segundo ponto, sentido formal versus sentido material. Nós vimos agora, né? Não faz nem muito tempo. A FCC frequentemente cobra a diferença doutrinária de administração pública, mudando a inicial maiúscula ou minúscula através de critérios bem simples. Vamos lá, ó. Sentido formal, orgânico ou subjetivo. Quem faz? A gente viu isso. Quem faz? Isso vai referir-se aos sujeitos que compõem a máquina pública. É o conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas instituídas pelo Estado. Então, juízes, técnicos, secretarias do tribunal. Isso é o sentido formal, orgânico ou subjetivo da administração. Nós vimos o sentido material. Material tem a ver com o quê, galera? É o contrário, a gente quer algo material, né? Lei. Não. O sentido material funcional objetivo é o que faz. Então vai ser a atividade exercida. É a execução da função administrativa em si. Então prestar um serviço público, fiscalizar o trânsito, emitir licenças. Tem uma dica de memorização maravilhosa. Lembrou do subjetivo? Lembra do S. E S tem a ver com o quê? Sujeito, pessoas, órgãos. Isso aí é uma excelente dica. Objetivo lembra do O, que é do objeto, a atividade desenvolvida. Isso aí você também não pode esquecer. Ponto 3. Administração direta versus administração indireta. Vamos lá. Esse é o topo das estatísticas de questões de nível médio. O Estado pode prestar os serviços por meio de seus próprios órgãos internos e criar novas entidades.
Vamos falar primeiro sobre a administração direta, que é a administração centralizada. O que é a administração direta? Você consegue lembrar? Gente, a administração direta é os próprios entes federativos. Os entes federados políticos que constam na Constituição é quem? Estados, União, Distrito Federal e município. O Tribunal de Justiça, por exemplo, ele faz parte de uma estrutura interna do estado de quem? Do Ceará. Então ele vai perguntar, é administração direta ou indireta? Gente, é direta. Ele faz parte da estrutura interna, centralizada, lembra? Vamos falar de outra coisa? Administração indireta agora. Quem são? São entidades com personalidade jurídica própria. Foi criada para quê? Para desempenhar funções específicas. Criou uma personalidade jurídica, criou outras pessoas jurídicas. Lembre do descentralizado. Você vai... Vamos lá. Tem um mnemônico muito famoso chamado FASE, F-A-S-E, que está relacionado com a administração indireta. FASE, fundações públicas, autarquias, vamos citar duas, INSS e Detran, são autarquias. FA, F, fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista, Banco do Brasil. E o E, empresa pública, como Caixa Econômica Federal. São órgãos de administração indireta, FASE, tá? A pegadinha de tribunal sobre vinculação e subordinação. Quando o Estado do Ceará, por exemplo, cria uma autarquia, existe hierarquia entre Estado e essa autarquia. Existe. Você vai, o que é que você disse? Existe hierarquia, gente, entre Estado e uma autarquia? A FCC vai dizer que as entidades de administração indireta são subordinadas hierarquicamente aos ministérios ou secretarias do ente central. O gabarito está correto, gente? E aí? A entidade da administração indireta são subordinadas hierarquicamente aos ministérios ou secretarias? Não. Não existe subordinação nem hierarquia entre a administração direta e a indireta. O que existe é apenas o quê? Vinculação, controle administrativo, tutela, isso aí vai existir. O ente central apenas fiscaliza para ver se a entidade está cumprindo a finalidade. Isso não significa que eles são subordinados. Entendeu? É isso aí, Então, se o Estado do Ceará criar uma autarquia, existe hierarquia entre Estado e essa autarquia? Não, né, gente? Porque aí a gente tá misturando a administração direta, que é o Estado do Ceará, a administração direta com a administração indireta, que é uma autarquia, né? Então, administração indireta, FASE. Fundação, autarquia, sociedade, economia mista e empresa. E não existe hierarquia entre elas. Aqui tem uma tabela, né? Supremacia do interesse público, né? Que é quando o interesse da sociedade está acima do interesse do indivíduo. Então, fechamento no comércio, por exemplo, pela vigilância sanitária, que vai usar o poder da... Esqueci o nome, pô. Tem um nome isso aqui que eu vou lembrar se tiver na prova, mas tem um nome isso aqui, tá? Não é poder de polícia, não. É poder de... Puta, esqueci, mas não é de polícia, não. Falamos sobre a indisponibilidade do interesse, que você viu que não existe dono ali, né? Os bens do interesse público pertencem ao povo. Então, não tem o governante é o dono. Não. Indisponibilidade do interesse público. Os bens e interesses públicos pertencem ao povo, não ao governante. Vimos sobre desconcentração. Desconcentração você vai lembrar, né? Vai criar órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Então, o Tribunal de Justiça vai criar uma nova vara de família na capital. Isso é um exemplo de desconcentração. Vai criar órgão dentro da mesma pessoa jurídica. A descentralização, imagina que está no centro ali, uma coisa ali centralizada. Então vai acontecer com uma transferência de atividades para outra entidade jurídica. Pode ser uma direta ou indireta. Então o Estado vai criar uma autarquia para cuidar do trânsito. Isso é uma descentralização. Ele vai deixar de ser o centro, ele vai criar uma autarquia, certo? Dominando essa distinção entre os lados da balança, prerrogativas, sugestões, fixar que a relação da administração direta com a indireta é de controle, tutela e nunca de subordinação, você vai eliminar a maior parte das alternativas.
Olha lá. Em vídeo sobre o regime jurídico, administrativo e princípios que detalha as características. Legal, né? LIMP. Deixa eu perguntar se tem mais alguma coisa. Mais algum ponto? Mais algum ponto? Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Sempre tem, né? Ele se restringe. Olha lá. Sim, para esgotar o assunto e garantir que você não perca nenhum detalhe, tem mais 3 tópicos finais. Regra da criação das entidades. O Vera e o Regina, como assim? Vamos lá. A FCC ama cobrar a literalidade do artigo 37 da Constituição. O artigo 37, você sabe, né? Vai explicar como nasce a entidade de administração indireta, que é o nosso mnemônico FASE, né? Indireta, FASE. Para nunca mais errar as duas dinâmicas de criação, memorize esses 2 nomes fictícios como gatilho, que é o Alta Vera. Alta Vera. A autarquia é igual à lei que vai criar ela. A autarquia é uma lei que cria, gente. A lei específica cria a autarquia diretamente a partir do momento em que a lei é publicada. A autarquia já existe e tem personalidade jurídica. Detran e INSS, por exemplo, foram criados a partir de lei, porque são autarquias. Já o nome Regina, Regina, resto é igual a registro autoriza. Regina, registro autoriza. Então, vamos lá. A lei específica vai apenas autorizar a criação das fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Não é autarquia. Você viu que a autarquia será criada. Já as outras da administração direta, como a fundação, sociedade de economia mista e empresa pública, a lei vai fazer o quê? Vai autorizar. Elas não vão nascer com a publicação da lei. A personalidade jurídica dela só começa quando o governo leva os estatutos para fazer o registro na junta comercial ou no cartório. Então, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras foram criados por lei? Não, são empresas públicas, não é de economia mista. Lembre-se que economia mista tem a ver com o recurso do Estado e de particular. Vamos falar sobre, agora, empresas públicas versus sociedade de economia mista. A banca costuma colocar as duas lado a lado para ver se o candidato confunde essas estruturas. Elas possuem 2 diferenças cruciais que você deve levar para o dia a dia da prova. A composição do capital, o dinheiro, de quem é o dinheiro da empresa? A empresa pública, o capital é 100% público. Pode ser dinheiro misturado, da União, dos estados, do município, mas tudo tem que vir do setor público. Então, a empresa brasileira de Correios, todo o dinheiro que vai para lá é público. E tá com um rombo terrível aí, né? Mas ela é uma empresa pública, tá? A composição do capital é 100% público. A sociedade de economia mista, olha lá o nome. Misto, galera. O capital é dividido. Tem dinheiro do governo e dinheiro dos investidores. Vamos falar sobre a forma jurídica agora. Como que essa empresa é organizada? A empresa pública pode adotar qualquer forma jurídica aceita no direito. Pode ser uma empresa limitada, né? LTDA. Uma sociedade anônima pode ser também. Uma forma jurídica de ser criada. Então, empresa limitada. Sim, sociedade anônima também. Já a sociedade de economia mista, ela é obrigada por lei apenas a ser o quê? Uma sociedade anônima, galera. É isso, a sociedade de economia mista é sociedade anônima. Não me esquecer, tá? A empresa pública pode ser anônima ou limitada. A sociedade de economia mista, não, apenas anônima. Entidades paraestatais, o terceiro setor. Cuidado, a FCC pode colocar na sua prova nomes como organizações sociais, né? OS, né? OCIP, que é o quê? Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Ou os serviços sociais autônomos, o famoso Sistema S, né? SESI, SENAI, SEBRAE são sistemas, serviços sociais autônomos. A regra de ouro é o seguinte, ela vai colocar esses nomes lá, vai colocar na sua prova lá, OCIP, organização social, serviços sociais autônomos, né? Existe uma regra, ó. Entidades do terceiro setor não fazem parte da administração pública. Não fazem. Nem da direta, nem da indireta. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, particulares e sem fins lucrativos que trabalham ao lado do Estado. Por isso o nome paraestatais. Exercendo atividades de interesse social, saúde, cultura, assistência. O Senai, por exemplo, que você já fez curso lá, são entidades do setor, do terceiro setor, e que não faz parte da administração pública, mas eles trabalham lado a lado com o Estado, é paraestatal. A FCC vai colocar uma história bonita, né?
sobre, por exemplo, o Senai, sobre o Sebrae, ou uma organização social, uma OS. E vai dizer que por receber verbas públicas, elas integram a administração indireta. Gente, tá errado, gente. Elas integram a administração pública? Não, nem direta, nem indireta. Elas não integram, não faz parte. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, particular e sem fim lucrativo. Ela vai trabalhar ao lado do Estado, por isso que recebe o nome paraestatal, mas ela não vai fazer parte da administração pública. Não esquece disso. Então tem aqui o mapa geral da estrutura, né? Para cristalizar de vez na memória, diferenciar quem na hora eliminar alternativas. Tem aqui, ó. Administração direta, centralizada, entes político, Estado, União, Estados, Distrito Federal, município, né? Administração direta. E tem a indireta que você vai lembrar do FASE, né? FASE. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. E vai lembrar que a única o único ente da administração indireta que é criado por lei específica é quem? A autarquia. O resto, a lei vai autorizar, não vai criar não. Ah, empresa tal, a Caixa foi criada por lei. Não. O único membro da administração indireta que pode ser criado por lei específica é a autarquia. Então é isso. Fechamos aqui nosso material. Um abraço do Max. Fui!